Vamos voltar a falar sobre a Venezuela. Milhares de pessoas continuam desaparecidas após os terremotos que atingiram o país. As buscas por sobreviventes soterrados nos escombros entram na segunda semana. Vamos conversar com o especialista em análise de riscos, Gerardo Portela, a quem eu dou boa tarde, as boas-vindas aqui, Gerardo Portela, para entender, né, o quanto a gente vai retomar aqui a conexão com o especialista, porque a grande questão, sabemos, né, que o tempo é um fator fundamental nessa discussão, nesses trabalhos de resgate e toda a dificuldade que as equipes têm encontrado para trabalhar na Venezuela, por uma série de fatores ali, né, Débora, de infraestrutura do país que já estava precária e um terremoto tão forte, tão intenso, aliás, 2 terremotos, ambos acima dos 7 pontos na escala Richter, expuseram ali muita dessa fragilidade do sistema, das condições da Venezuela enfrentar uma tragédia como esses 2 terremotos. Já havia uma legislação que obrigava as novas construções, já há mais de década, para serem construções que fossem capazes de resistir a tremores, né, a terremotos, mas muitas dessas construções não respeitaram e, claro, havia muitas construções antigas que vieram abaixo. E o importante dessa entrevista, que vai chegar logo mais, é a gente discutir a questão dessa janela, né, de buscas, né, desse tempo, esse intervalo, já faz 9 dias, né, que aconteceu. Acho que dá 9 dias, e o quanto ainda, quais são as chances, né, de você encontrar sobreviventes. E mais, a gente mostrou mais cedo aqui no 360 imagens de pessoas em prédios ali muito abalados, procurando com a mão, eventualmente procurando documento, maravilhoso, essa imagem, Yuri, e eles mexendo ali. Quais os riscos dessas pessoas estarem ali? Não se sabe o quanto esse prédio, essa construção, por exemplo, ela está comprometida, né? Porque, olha, metade veio abaixo, boa parte veio abaixo. Então, a gente não sabe, né, quais os riscos disso. Por isso, tão importante a gente conversar com quem entende do assunto. A gente convida, então, um especialista em análise de riscos, Gerardo Portela. Muito boa tarde, te agradeço por essa entrevista. E a gente já começa fazendo a pergunta, acho que a mais importante, que é a questão dos sobreviventes. Já tem mais de uma semana. Quais as chances de uma pessoa sob os escombros ainda estar viva? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Débora, Yuri e todos que nos acompanham. A gente tem uma janela que a gente chama de a janela de ouro, onde você tem a maior parte das vítimas que são resgatadas, a maior probabilidade de encontrar alguém com vida, que são as primeiras 72 horas. Isso já ficou para trás. Então, agora a gente tem um outro cenário, que é um cenário que a gente busca encontrar, né? Os resgatistas, as equipes trabalham tentando resgatar, infelizmente, corpos e aqueles que a gente chama de milagres. Porque acontecem esses, entre aspas, milagres? Como é uma tragédia de grande proporção, em uma área muito extensa, com centenas e milhares de edificações colapsadas. Então, é de se esperar que surjam bolsões, bolhas de sobrevivência, que são no meio dos escombros, por mais absurdo que possa parecer, é possível se formar um bolsão ou uma bolha com água, às vezes até com alimento e ventilação, suficiente para manter a vida, mesmo que em condições precárias. Muitas pessoas conseguem ficar nesses escombros sem ter uma lesão extrema, com hemorragia. Então, hoje, as equipes trabalham na esperança de encontrar esse tipo de sobrevivente. Obviamente, existe também a questão sanitária. Devido à magnitude desse tremor e o fato de ser um tremor duplo, que é um fenômeno muito raro, né? Então, a situação, a quantidade de pessoas, de vítimas,
gera um desdobramento que é uma situação sanitária muito, muito perigosa, de doenças se alastrarem e a logística não conseguir responder, os hospitais, fornecimento de água, alimentos, medicamentos. Então, esse segundo cenário, ele requer uma logística, um suporte até externo, vindo de outros países, de outras regiões, para poder fazer frente a esse cenário que está se caracterizando como um cenário em agravamento, em agudização contínua, o que é muito triste de se ver. Gerardo, a gente estava vendo, né? A Débora fez menção àquelas imagens que a gente estava vendo captadas por drone das próprias pessoas, não os socorristas, não esses especialistas os mais variados. Pronto, aqui mais uma vez a imagem na tela, de, enfim, cidadãos, né, civis tentando ou reaver os seus pertences, mas também aqueles que no desespero tentavam ajudar ali para tentar achar sobreviventes ou seus próprios entes queridos. Quais são os riscos aos quais essas pessoas podem estar submetidas e como é que, num momento de comoção e de alta gravidade, como esses períodos, esses dias pós-terremotos, como é que os especialistas conseguem avaliar o risco que cada um desses escombros pode oferecer até para eles próprios socorristas? Yuri, o risco é alto para essas pessoas que estão tentando resgatar objetos. Às vezes tem pessoas que têm cofres, têm joias, têm o dinheiro armazenado por anos, guardado por anos, e elas tentam fazer resgate, às vezes na esperança de encontrar um animal de estimação ou até mesmo um parente ou um corpo por conta própria, sem o suporte técnico que é necessário para fazer esse tipo de resgate. Então, o risco é realmente alto. O fato é que a Venezuela, e isso tem que ser considerado, é um país que vem passando por grandes dificuldades e instabilidades. E não existe uma separação como se fosse um muro, de um lado o problema político, outro lado o problema de um acidente catastrófico natural como esse. Não, as coisas acabam se interligando. Então, a infraestrutura para um fenômeno como esse precisa ser preparada com antecipação. É o que faz, por exemplo, o Japão, que é um país onde você tem o encontro de 3 placas tectônicas. Então, uma região, talvez o pior lugar do mundo para se viver em termos de risco de terremotos. No entanto, eles têm uma infraestrutura robusta, tanto de orientação para a população, quanto de sistemas. Os próprios projetos dos sistemas de fornecimento de água, de coleta de esgoto, de dados, de distribuição de energia elétrica, são robustos, são preparados para suportar e resistir minimamente a um terremoto. Então, você tem as próprias edificações, os prédios projetados com requisitos rigorosos impostos pelo próprio poder público. Infelizmente, a Venezuela se encontra numa fase bastante complicada, com questões geopolíticas, interferências externas, divisão do poder. Imagine cuidar da prevenção de acidentes catastróficos que giram em torno de uma probabilidade matemática. A gente sabe que pode acontecer naquela região, mas não sabe quando. Então, essa preparação toda fica muito prejudicada. E numa hora como essa, quando você tem um evento com tantas vítimas, com milhares de vítimas, uma logística muito complicada, não tem como construir agora um sistema de resposta. O que está se fazendo é tentando se fazer o melhor por iniciativas, às vezes pessoais, de drones até amadores, mas hoje, ainda bem, nós temos esses recursos, porque uma visão do alto pode facilitar muito o resgate, pode mostrar muito sobre o risco. Então, isso é avaliado, né? Você perguntou sobre como é avaliado se alguém pode entrar ou não. Se for uma equipe profissional, ela vai fazer, sim, uma análise em termos de elementos estruturais que estão ali no cenário, que podem desabar, que podem ter consequências. Então, a gente tem também mais de 780 sismos que acontecem depois dos 2 terremotos principais. Então, nós tivemos aí 782, o último número que a gente tem, tremores secundários. Então, tudo isso
tem que ser considerado para autorizar alguém, até mesmo um bombeiro, a entrar no local para fazer um resgate. Certo. E eu gostaria de tocar um ponto que o senhor falou na sua primeira resposta, que é a questão sanitária. Quer dizer, a gente vê uma região absolutamente arrasada, com infraestrutura arrasada. Você vê, as pessoas não têm moradia, não têm condições, claro, não tem água, às vezes não tem energia elétrica, não tem como conservar alimentos, não tem alimentos, né, in natura, enfim. Tudo isso para te perguntar, os riscos que o senhor falou, ainda estamos numa fase aguda de agudização. Então, eu queria entender esse risco estrutural, mas também o risco sanitário que uma tragédia dessa acaba tendo como consequência. Sim, Débora, o risco é muito grande de se tornar um problema que vai muito além do terremoto, porque pela quantidade de vítimas, desaparecidos, imagine, mais de 50 mil pessoas desaparecidas. Se a gente tiver aí um percentual de 50% de vítimas fatais, são corpos. Então, imagine a questão sanitária, de problemas de contaminação. Além do que, os tremores, eles causam danos à rede de distribuição de água, às adutoras, as próprias bombas que bombeiam a água, depende de energia elétrica, precisa saber se elas estão funcionando. As próprias estações, será que elas estão íntegras para fazer o tratamento da água? E imagine, então, o tamanho dessa situação, desse cenário de crise que eles estão passando. Isso serve também como uma recomendação para que a gente se prepare para as grandes tragédias naturais com antecipação, porque durante a emergência não dá tempo de se preparar, de aprender. É necessário fazer o dever de casa antes, mas falando de uma maneira pragmática, de uma maneira prática, para a questão hoje na Venezuela, essas forças que estão indo lá ajudar, mais as forças que já existem na própria Venezuela, precisam trabalhar priorizando, e é preciso ter uma liderança com competência de logística para enviar os recursos onde há mais chance de fazer resgate, mais chance também de proteger vidas que podem vir a ser contaminadas ou serem ainda vítimas nesse pós-evento sísmico. Então, ainda podemos ter outros tremores, o que é mais assustador ainda, mas não desesperador, porque é a realidade daquela região. Então, eu penso que hoje a questão mesmo sanitária é a principal. No momento atual, é a principal, porque isso pode se tornar um problema muito mais grave, com várias doenças, com falta de alimentos, falta de remédios, falta de infraestrutura, tudo num pacote só, pós-evento sísmico, e quase que já nem mais ligado diretamente ao evento em si. Nós conversamos com o especialista em análise de risco, Gerardo Portela. Muito obrigado, meu caro. Um bom fim de semana. Até a próxima. Obrigado, um bom fim de semana a todos e que na Venezuela tenhamos mais vítimas resgatadas.